Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Esta semana, Dona Ieda Gaspar, que é presidente da Farpeg, publicou um artigo no jornal O Dia. Ieda Gaspar, o empobrecimento das viúvas e o Congresso Nacional. E nós estamos pedindo permissão à Dona Ieda para citar o nome dela e falar sobre este artigo de muita importância, não só para os pensionistas do INSS, para os trabalhadores também, porque os trabalhadores de hoje serão os aposentados ou pensionistas do futuro. Então, Dona Ieda, nos permita a ler um pouco este artigo e comentar sobre ele. Diz Dona Ieda, abro aspas, parece incrível, mas no Congresso Nacional, dezenas, talvez centenas de parlamentares votam num projeto sem saber o que estão aprovando e levam ao empobrecimento e até à miséria centenas de milhares de lares. Pobre povo brasileiro. No momento em que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está se preparando para mais um recenseamento domiciliar, seria muito importante que seus técnicos incluíssem nas perguntas quanto era a renda familiar 2 anos atrás e quanto é esta renda atualmente. Certamente descobriria que em centenas de milhares de casas o poder de compra da família caiu quase pela metade. E isso é fácil de comprovar. Dados divulgados por especialistas mostram que, dos mais de 600 mil óbitos por consequências da Covid-19, cerca de 70% foi de brasileiros com mais de 60 anos de idade. A grande maioria dessas mais de 400 mil mortes, independentemente de ser aposentado ou trabalhador da ativa, era responsável pelo sustento do lar e, consequentemente, deixou pensão. É a lei. Só que a irresponsável reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, aprovada pelos deputados federais e senadores, mudou a lei. E ao invés dos 100% que eram destinados às pensões, as viúvas passaram a receber somente 60%. Ou seja, perderam quase metade do seu poder aquisitivo. E a Dona Ieda pergunta, ora, como fazer? Se a nossa renda cai quase pela metade e o aluguel continua o mesmo, o preço dos remédios continuam os mesmos e até aumentam. Uma ida ao supermercado constata aumentos enormes de produtos de primeira necessidade. E ela segue aqui falando sobre isso. Eu concordo em gênero, número e grau com a Dona Ieda Gaspar. É uma pessoa que eu gosto muito e tenho muita consideração. É uma senhora de mais de 80 anos, presidente da Farpeg no Rio de Janeiro, e nunca deixou a luta, mesmo estando meio doente, dias para cá, Dona Ieda continua na batalha, continua na luta. Por isso, eu gostaria de complementar o que a Dona Ieda está dizendo. Ela fala que os parlamentares muitas vezes votam sem saber no que estão votando. Em alguns casos, os deputados contestados dizem, eu fui pelo partido, eu nem li o que estava ali, votei pelo partido, não tinha conhecimento. Como? Um projeto que muda a vida de milhões de pessoas no país, o cidadão vota sem ler. Não vota pela consciência. Vota porque o partido diz que é para votar. Isso é uma grande brincadeira. Vejam bem, é o que dizem os parlamentares.
Eu não tinha conhecimento desse projeto. Vejam bem, uma proposta de emenda à Constituição Federal, que foi a de número 6, deu origem à emenda constitucional 103/2019. Esses parlamentares mudam o texto constitucional sem ler, sem saber o que estão mudando. Quer dizer, é uma grande brincadeira, é uma falta de responsabilidade que não tem tamanho, porque a nossa Carta Máxima, a Constituição Federal, é a mãe de todas as leis. Nenhuma lei neste país está acima da Constituição Federal. Se você pegar o ordenamento jurídico, no topo da pirâmide, lá em cima está a nossa Constituição Federal. E todas as outras leis abaixo, Código Civil, Código Penal, o que for, direitos do trabalhador, Estatuto dos Idosos, Estatuto do Adolescente, tudo está abaixo da Constituição Federal. E este pessoal muda este texto sem ler, sem conhecer o que está mudando. Vejam que irresponsabilidade. É isso que a dona Ieda está falando. Nós concordamos. Por isso que eu sou o autor. Eu sou o autor. Não é ninguém. Não queiram se apropriar do que não são donos. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Eu sou o autor da PEC dos pensionistas. Eu sou o autor. Professor Walter Oliveira Júnior, autor da PEC dos pensionistas, que está no Senado Federal, nas mãos do senador Everton Rocha, tentando as assinaturas para conseguir colocar esta PEC em votação, em análise no Congresso Nacional. Eu sou o autor. Não queira ninguém por aí dizer que, somos nós. Vez em quando eu vejo por aí um oportunista dizendo: a PEC dos pensionistas que nós colocamos, o autor sou eu. A ideia é minha e esta ideia veio quando eu vi que a minha esposa pode ficar ou poderá ficar com apenas 60% do meu benefício da minha aposentadoria. Foi pensando nela que eu propus, que eu idealizei a PEC dos pensionistas, a chamada PEC das viúvas, que o pagamento seja integral, que se derrube este artigo. É claro que tem que mudar novamente o texto constitucional, que o cálculo seja em 100%, que a viúva ou viúvo, que o cônjuge, companheiro ou companheira, receba 100% da aposentadoria do cidadão em vida, porque ele trabalhou para isso. Não 60%, como está aí depois da reforma da Previdência Social. Então, eu sou o autor e não abro mão de dizer isso. Já vi por aí alguns oportunistazinhos dizendo: a PEC dos pensionistas que nós colocamos, acabem com essa história. Eu sou o autor da PEC dos pensionistas. Se um dia ela for aprovada, fui eu quem deu a ideia. Professor Walter Júnior, não oportunistazinho de plantão. Mas aí está, dona Ieda Gaspar, nós concordamos com a senhora. Cidadão, um parlamentar, não pode aprovar nenhum projeto sem ler, sem conhecer. Muito menos mudar o texto constitucional. Mexer com a vida de milhões de brasileiros sem saber o que está aprovando. Não dá para acreditar numa coisa dessa. O cidadão ainda abre a boca e vomita uma asneira dessa. Eu não sabia o que estava assinando. Eu não li. O partido mandou. Quer dizer, se o partido mandar você se jogar em cima da ponte Rio-Niterói, você se joga. Se o partido mandar você subir no Cristo Redentor, lá em cima, na cabeça do Cristo, lá na mão, e se jogar na Baía da Guanabara, lá embaixo, você faz isso? Então não me venha com essa história, porque já encheu o saco. Mas aí está, meus amigos, agradecendo a dona Ieda Gaspar, nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira,
29 de abril de 2022. Muito obrigado a todos.